Graça e paz, meus irmãos. Como prometido, eu estou trazendo a aula que nós daríamos na Escola Bíblica Dominical. Devido ao fato de nós não estarmos indo para a igreja, por determinação inclusive das autoridades e por decisão da nossa igreja e por orientação também da Convenção Batista Brasileira. Então nós vamos ministrar a aula por essa live e enviar o link também para os alunos, e os alunos também poderão ter acesso aí através do Facebook. Amém? Eu quero ter uma palavra de oração antes de nós começarmos a aula. Se você puder, aí onde você estiver, que você curve a sua cabeça. Vamos falar com o Pai. Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu favor, e porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou com a tua destra poderosa, Deus. Muito obrigado, Senhor. Peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite essa noite, que nós sejamos apenas ferramenta nas tuas mãos para comunicar a tua vontade, Deus. E também, Senhor, esses que vão acompanhar a live, os alunos, ó Deus, da escola bíblica, que eles possam absorver ao máximo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Nós estamos na revista dos jovens, falando sobre comunicação. Eu quero rapidamente fazer um resumo das aulas anteriores para que nós possamos continuar. Amém? Nós introduzimos a aula dizendo primeiro da nossa dificuldade em nos comunicarmos bem. A nossa língua portuguesa, eu fiz um apanhado da origem da nossa língua. A nossa língua portuguesa, ela tem origem no latim e no latim vulgar. E era um idioma que era falado no baixo clero e também pela população na época. E nós herdamos esse idioma até por conta da nossa colonização. Nós falamos não o português, exatamente o português de Portugal, mas nós falamos o português mesclado, inclusive com influências de outras nacionalidades, porque nós não tivemos influência apenas dos portugueses, nós tivemos holandeses, nós tínhamos já aqui os povos indígenas e também tivemos os africanos, que foram trazidos para nossa terra para aqui trabalhar como escravos, infelizmente. Então nosso idioma tem toda essa mistura. Eu também disse para os irmãos que o nosso idioma, ele não é um idioma exato em sentido e significado, o que nos prejudica muito a comunicação. O que eu disse para os irmãos é para que nós nos esforcemos em nos comunicarmos da maneira mais sincera possível. Eu fiz um parêntese, inclusive, no resumo que eu enviei para os irmãos, de que, infelizmente, os sinceros, eles não são muito bem quistos, não são muito bem vistos, mas eu te afirmo, é muito melhor você lidar com alguém que fala diretamente, fala o que está pensando. Por quê? Porque você está conhecendo tudo que está envolto no coração dessa pessoa e na mente dessa pessoa. É muito melhor você lidar com alguém que é direto, que fala diretamente, ainda que doa, do que você falar com alguém que você sabe, no momento em que está se expressando, que não está sendo sincero. Eu tenho particularmente séria dificuldade
em me comunicar com pessoas dessa qualidade. Não sei você, mas eu tenho essa dificuldade. Eu prefiro muito mais falar com alguém que é direto. Não tenho dificuldade nenhuma quando a pessoa me responde de maneira direta, do que falar com alguém que você vê, tem até um termo um pouco chulo, um pouco vulgar. Você está falando com alguém que está comendo pelas beiradas. Você já ouviu essa expressão? É horrível isso. É horrível isso. É muito melhor nós nos comunicarmos de maneira direta e sincera. Ou seja, no momento em que nós perguntamos exatamente aquilo que nós queremos perguntar. Porque muitas vezes nós perguntamos coisas e estamos pensando outra. Outra dificuldade que nós temos com o português é, no momento em que nós estamos nos comunicando, nós imaginarmos que a outra pessoa sabe o que nós estamos pensando. É horrível comunicar-se dessa maneira, principalmente quando nós estamos falando das coisas de Deus. Nós cristãos temos que ter uma comunicação direta entre nós, entre os irmãos, e nós para com outras pessoas que não professam a nossa fé. Então eu fiz essa introdução porque é algo, meus queridos, que nós temos que resolver anteriormente, ou seja, falar de maneira mais objetiva, para depois nós irmos tratar de contenda dentro da igreja, tratarmos, como nós falamos na última aula, do texto de Tiago, capítulo 3, onde ele trata dos efeitos maléficos da língua. Nós temos um problema anterior aí. O que eu quero dizer para os irmãos, para nós fecharmos aqui esse resumo, é que a nossa maneira de nos comunicarmos gera contenda sem que nós tenhamos a intenção. Muitas contendas são criadas dentro da igreja, dentro do lar, entre amigos, no trabalho, pela nossa dificuldade de nos comunicarmos de maneira sincera e objetiva. Como eu disse para os irmãos, o português não é uma linguagem exata em sentido e significado. A outra dificuldade que nós temos é no significado das palavras. Às vezes nós viajamos para... Eu não vou nem muito longe. Nós vamos para outra cidade. Nós vamos para outra cidade e as pessoas trazem palavras para nós que nós não conhecemos. Nós não sabemos o significado. Você vê a dificuldade que nós temos para nos comunicarmos bem? Veja, principalmente nós que às vezes ministramos a palavra, queremos ensinar algo, nós precisamos ser precisos, ou pelo menos nos esforçar em ser precisos para transmitir as vontades de Deus. Deus nos chama para isso. Avançando um pouco mais, lá em Tiago, Tiago trata da língua. E o que eu disse para os irmãos, eu fiz até uma pergunta para os irmãos: vocês acreditam de verdade que Tiago estava preocupado com a língua? Não. Tiago, ele estava preocupado com o que nós temos aqui dentro, na nossa mente. Aquilo que nós sentimos e a nossa mente. Quando a palavra de Deus fala que a boca fala do que o coração está cheio, na verdade a boca e a língua falam do que está cheio a nossa mente. E a nossa mente, meus queridos que estão me acompanhando, tem uma capacidade de absorver informações absurda. Depois de absorver, ela reproduz essas informações. E ela pode reproduzir essas informações da maneira que nós quisermos. Aí é que mora o perigo. Veja,
Já Tiago, capítulo 3, ele trata dos efeitos maléficos da língua, ou do que a língua expressa. Para nós terminarmos o resumo, nós temos que nos atentar, até porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Se você é cristão, se você aceitou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, nós temos que colocar a nossa mente, o nosso intelecto, todo o nosso ser em favor do serviço de Deus. Amém? Agora nós podemos avançar, depois de termos feito esse breve resumo. O tópico 3 da Revista dos Jovens, que fala sobre comunicação, e eu não sei quantos tem a revista aí, nós estamos na página 22, mas eu vou tentar ajudar e comunicar com exatidão aqueles que não têm a revista. Amém? O tópico 3 da revista fala a fonte das ideias. A fonte das ideias. E aí, Bíblia, eu imagino que todos vocês que estão me acompanhando, ou os que ainda vão assistir essa live, eu imagino que vocês tenham uma Bíblia aí com vocês. Amém? Então nós precisamos ir para a palavra de Deus, porque ela é a nossa fonte de instrução. E veja, a Bíblia aberta é Deus querendo falar com os seus filhos. É Deus querendo comunicar as suas vontades. Amém? Tenha paciência. Vamos tentar extrair essa noite, através das Escrituras, ensinamento para as nossas vidas, de tal maneira que nós venhamos a nos comunicar melhor. Nós, como irmãos, nós dentro de casa, nós no contexto do nosso trabalho, dos nossos amigos, enfim, do meio social em que nós estamos inseridos. Amém? Então, o capítulo aqui fala a fonte das ideias, de onde provém as nossas ideias, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Provérbios, capítulo 4 de Provérbios, nós vamos ler o verso 23, que diz assim a palavra de Deus: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aqui o autor de Provérbios está dizendo para que nós venhamos a guardar, ou seja, que nós venhamos a colocar o nosso coração na presença de Deus, porque é do nosso coração, e aí entende-se por coração, de novo, a nossa mente, que procedem as nossas ideias. E se nós guardarmos o nosso coração, como diz o autor aqui, seguramente nós vamos falar de maneira sábia. Eu quero ler para os queridos aqui o texto da revista, que diz o seguinte: olha, o coração do homem é formulador dos seus pensamentos. Ou seja, a mente do homem é formuladora dos seus pensamentos. Segundo Jesus, o homem vai usar a sua língua de acordo com o que pensa. Foi o que eu disse para os alunos. Mas ele pensa de acordo com o que sente. Em Mateus capítulo 15, verso 18, Jesus afirma que o que sai da boca do homem vem do coração e isso o contamina. Vamos ler? Mateus capítulo 15, o verso 18. Olha o que diz: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Se nós buscarmos na palavra de Deus, nós vamos ver
que os fariseus, que os judeus na época estavam preocupados com os discípulos de Jesus porque eles comiam sem lavar as mãos. E Jesus Cristo disse para eles: não é o que entra na boca do homem que o contamina, mas o que sai da boca do homem. O que sai da nossa boca contamina nosso corpo inteiro. Machuca pessoas, fere pessoas e às vezes de feridas mortais, irreversíveis. Nós precisamos, como eu disse, ter muito cuidado na maneira em que nós queremos expressar as nossas ideias. Continuando aqui, olha o que o autor diz na revista. Logo no versículo seguinte, Jesus mostra claramente como pode ser a boca de um homem, caso seu coração esteja sujo. O verso 19 aqui, ó. Vamos ler o verso 19. Porque do coração procedem os maus desígnios, olha só, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmia. Principalmente aqui, olha, falso testemunho, quando nós falamos mal de outras pessoas. Quando nós falamos mal de outras pessoas. Vamos continuar aqui o que o autor diz, olha. Isso levanta uma questão muito séria com relação ao que está entrando na nossa mente e com o que estamos entretendo, o coração. Precisamos avaliar a nossa conduta, diz o autor aqui. Isso significa que nunca teremos condições de obedecer ao mandamento da Bíblia de falar uns com os outros em amor, se não nos preocuparmos com a pureza do nosso coração, ou seja, do que e o que está invadindo a nossa mente, meus queridos que estão me acompanhando aí. Note que podemos dizer algo certo, mas não ter o nosso coração envolvido no que nós falamos. Mateus 15, 8. Isso é rejeitado por Deus. Vamos ler Mateus 15, o verso 8, e vamos verificar o que diz. Olha só. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe o que é isso? Sabe quando você é bajulado? As pessoas falam até bem de você às vezes, mas o coração delas, na verdade, está cheio e contaminado de inveja. E que nós não sejamos como essas pessoas. Veja, eu não estou pregando aqui. Eu estou dando a aula da escola bíblica. E as aulas são para que nós venhamos a ser instruídos. Amém? Veja só, quando ele fala aqui, ó, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que esse não seja o nosso comportamento no momento de nós nos expressarmos com as pessoas, com os irmãos, entre os irmãos, dentro da nossa casa, no contexto em que nós estamos inseridos. Amém, meus queridos? Vamos continuar aqui, olha. O autor da revista, ele diz o seguinte, ó, não queremos ser um povo de vida dupla. Olha que seríssimo que é isso. Porque quando nós nos comunicamos de uma maneira na frente das pessoas e às vezes no oculto nós nos conduzimos, pensamos de outra forma, isso é abominável aos olhos de Deus. E daí o motivo de aparecerem tantas discórdias dentro da igreja, dentro da nossa própria casa, de novo no contexto em que nós vivemos. Vamos continuar.
Não queremos ser um povo de vida dupla, pelo contrário, a voz que é utilizada para cantar hinos de louvor ao nosso Deus não pode ser utilizada como arma venenosa contra outras pessoas. Os cânticos espirituais que entoamos, seja na igreja, ou seja enquanto trabalhamos, ou enquanto dirigimos, devem primeiramente agradar o coração de Deus. Eu disse na aula passada que a maneira que nós nos comunicamos deve glorificar o nome de Deus, deve exaltar o nome de Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui. Essa semana que nós passamos, essa que está terminando hoje, olha, foi uma semana, não sei para vocês, mas para mim que acompanhei as notícias, algumas publicações nas redes sociais, eu achei terrível a maneira com que as pessoas estão conduzindo, as pessoas estão tratando a comunicação entre si. As redes sociais não têm nada de social. Vou repetir. As redes sociais não têm nada de social. As pessoas estão se degladiando, as pessoas estão misturando o tema saúde com temas políticos, fazendo os seus posicionamentos e ferindo pessoas. Ferindo. E Deus tem colocado no meu coração até para que eu mesmo venha tomar cuidado com as coisas que escrevo e as coisas que falo. É claro que, veja só, como pregador da palavra de Deus, e eu não tenho compromisso com homem nenhum, eu não vou deixar de denunciar pecado. Os pregadores, desde a época dos profetas, os apóstolos, os heróis da fé, pregadores simples como eu, eles têm que denunciar pecado. O que é pecado? Tudo aquilo que não agrada a Deus. E nós temos vida no altar, autoridade para denunciar pecado. Não importa o que vão falar de nós, mas veja, tudo isso dentro de um contexto em que nós temos que trazer as pessoas para o Evangelho da Graça. Claro que tem pessoas que não querem. Lembrando que a nossa aula aqui é sobre comunicação, tem pessoas que não querem nada. Não querem. E quem não quer, infelizmente, nós não podemos fazer nada, mas nós temos que anunciar a palavra de Deus. João Batista foi muito mais duro em sua época, ao comunicar as vontades de Deus. Ele disse, endireitai as veredas. Endireitai as veredas. Ele foi muito mais duro. Ele disse, voz do que clama no deserto. João Batista estava tentando comunicar as vontades de Deus. E ele foi assassinado por fazer isso. Como eu disse, tem pessoas que não querem, infelizmente, não querem a palavra de Deus. Tem pessoas que não querem o amor de Cristo. Nós temos a obrigação de pregar. Aquele que não quer receber, nós seguimos o nosso caminho e vamos pregar para outras pessoas. Continuando aqui, olha, por isso precisamos tomar cuidado e prestar atenção às letras de música que cantamos. Ele também chama essa atenção. São bíblicas mesmo? Agradam com certeza ao Senhor? Lembra que eu disse para os amados que a música, e nós somos seres musicais, a música é uma forma com um potencial enorme de comunicar qualquer coisa, a música. E aí, se nós fôssemos falar de música, poderíamos passar aqui 2 horas falando de coisas terríveis que nós temos ouvido. Terríveis. Porque música, meus queridos,
para comunicar algo, ela precisa ter melodia, harmonia e ritmo. E a música, a definição de música é a arte de combinar os sons. Música é arte e é uma maneira de comunicação. Eu não quero entrar porque não é o foco da nossa aula, mas observe as coisas que nós temos ouvido em termos de, abro aspas, música, fecho aspas, porque não pode ser considerado música, ok? Dentro do nosso contexto cristão, nós também temos que tomar muito cuidado com louvores que estão sendo cantados. Eles são bíblicos, eles estão expressando a vontade de Deus, as verdades bíblicas de Deus. Eu disse ainda nessa aula aqui, eu disse que bom seria se nós cantássemos os salmos, as canções que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, deixou na palavra de Deus. Nós não erraríamos. Continuando aqui, olha. Agradam com certeza ao Senhor, o Senhor Jesus. Tão bom é estarmos entre irmãos e reunidos no Senhor, cantar hinos, cânticos, salmos tão preciosos que nos alimentam a alma e nos fazem chegar mais perto do nosso Salvador. Por isso eu amo os hinários. Até nós temos aqui o irmão Israel nos assistindo. Para mim é um presente, né? Quando ele e a esposa cantam na igreja, é algo fabuloso, porque primeiro, eles estão mantendo vivas as nossas raízes ao cantar os hinos, né? E fazendo com que nós aprendamos a não esquecer as nossas raízes. E esses hinos, eles seguramente comunicam as verdades de Deus. Eu não tenho dúvida. Vamos continuar aqui, olha. Que todos possamos falar uns com os outros de forma agradável ao Senhor. É como se nós estivéssemos falando com Deus todo o tempo, ou melhor, é como se o Senhor estivesse usando os nossos lábios a todo instante. Veja, quando nós estamos nos comunicando, nós devemos lembrar que é como se nós estivéssemos falando com Deus todo o tempo. Vamos continuar aqui, olha. Assim passaríamos a ser verdadeiros. Olha o que o autor fala. Passaríamos a ser verdadeiros mensageiros da paz. Mensageiros da paz. Continuando. Mensageiros da paz, do amor, da verdade e da justiça. Obedecer a este mandamento é como levar água aos sedentos. Eu quero abrir um parênteses aqui. A Bíblia fala que se nós bebermos da fonte que é Jesus Cristo, do nosso interior fluirão rios de águas vivas. E de que maneira podem fluir rios de águas vivas? Lembra que na aula anterior eu disse para os irmãos que a fala ainda é talvez o mecanismo, né, de comunicação mais importante. Nós temos outros meios. Na aula anterior eu falei, desde os primórdios, né, escrever em pedras, sinal de fogo, sinal de fumaça. Um pouco mais perto de nós aqui, o telégrafo, depois o telefone, até nós chegarmos em tudo que nós temos aqui. Mas a fala, sim, nós temos a escrita também, mas a fala é a ferramenta mais importante de nós nos comunicarmos. Amém? Continuando. Obedecer a este mandamento é como levar a água aos sedentos no deserto. Pessoas iluminadas por Deus escreveram belíssimos cânticos. E Davi e outros autores de salmos foram inspirados pelo Espírito Santo
para que nós, após tantos anos, pudéssemos ser beneficiados através da música que chega ao trono da graça como aroma suave ao Senhor. Hoje, nos nossos dias, também há irmãos consagrados na área da música que engrandecem o nome do Senhor e tornam mais bonito ainda o culto que entregamos a Ele. Para nós seguirmos aqui, será que temos falado entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, agradando o coração do Senhor e fortalecendo-nos uns aos outros? Será que eu, irmão Leandro, nesse momento que estou me comunicando com vocês, será que eu estou agradando ao Senhor? Será que eu estou fortalecendo os irmãos que estão nos acompanhando? Eu espero que sim. Temos sido coerentes no uso da nossa voz? É isso que o autor da revista está nos conclamando, está nos chamando, para que nós, no momento em que nós nos comunicarmos, que nós sejamos sinceros e diretos. Como eu disse, é muito melhor você se comunicar com alguém que é direto e sincero, porque essa pessoa estará expressando o mais profundo do seu coração, do que comunicar-se com aquele que eu disse que come pelas beiradas, utilizando uma linguagem aqui vulgar. É horrível você falar com alguém que não está sendo sincero com você, e o que é pior, você está percebendo isso. E veja, nos dias de hoje, quando nós ligamos a televisão e os jornais, ao transmitirem as notícias, são parciais, ou seja, não são imparciais, ou seja, transmitir a notícia como ela é, sem pender para um lado ou pender para o outro. No momento em que eles fazem isso, eles ofendem a nossa inteligência, porque os tempos são outros. Nós somos muito mais informados, e nos ofende a inteligência quando nós percebemos que alguém, ao noticiar algo ou enviar algo pelo WhatsApp, você percebe que aquilo não é verdade, ofende a nossa inteligência. E olha, vamos trazer para o nosso contexto, nós que temos o Espírito Santo de Deus, que nós venhamos a orar para que Deus nos dê discernimento daquilo que está sendo dito. Vamos continuar? Vocês querem seguir? Se vocês quiserem seguir, dê um aceno aí, ok? Porque eu também não quero cansar vocês. Vamos continuar aqui, eu estou esperando o aceno, hein? Senão nós vamos encerrar essa comunicação. O tópico 4, e nós estamos indo para o final desse capítulo. O tópico 4, ele diz o seguinte aqui, ó: a comunicação agradável a Deus. Salmo de número 15. Nós vamos ler o salmo, mas vamos colocar aqui a introdução. O autor da revista, ele diz o seguinte, ó: um mandamento bíblico não deve ser obedecido um mandamento bíblico não deve ser obedecido a não ser que a pessoa o faça por amor a Deus e pelo reconhecimento do seu senhorio. No Salmo 15, o salmista pergunta: quem estará no tabernáculo de Deus? Ele mesmo responde dando um rápido perfil de quem pode estar na presença
de Deus, dentre as muitas coisas, ele descreve algumas que ficam bem evidentes. O autor ele está dizendo o seguinte aqui, olha, que aquele que tem sinceridade de coração, ele deve obedecer os mandamentos de Deus. Existem pessoas que usam a palavra de Deus, não são sinceras. Não são sinceras. De novo, nós estamos falando de comunicação. Comunicação. Nossa comunicação, como eu disse, ela deve louvar a Deus. Louvar a Deus. Vamos para o Salmo 15? Eu quero que vocês me ajudem aí. Abram a palavra de Deus lá no Salmo de número 15. Salmo de número 15. Salmo de número 15, lembrando, né? É uma live, é ao vivo, e tudo que nós falamos aqui vem do trono da graça de Deus. Pelo menos nós nos esforçamos para isso, para comunicar apenas as vontades de Deus. Vamos para o Salmo 15. E aqui o autor ele faz o seguinte, olha, dentre as muitas coisas que ele descreve, algumas ficam bem evidentes. O que fala a verdade de coração. Vamos ler Salmo 15, o verso 1. Olha o que diz. Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem entrará na igreja? Quem será digno de entrar na presença de Deus? A palavra de Deus, meus queridos, fala o seguinte: guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus. Reverência. Não é religiosidade, é reverência. Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? Aí o verso 2. O que vive com integridade e pratica a justiça. O verso 3. O verso 2. O que vive com integridade pratica a justiça e de coração fala a verdade. A verdade. Eu tenho comigo, irmãos, já de muitos anos, inclusive eu me lembrei agora de uma ocasião que eu conversava com um amigo meu e eu disse para ele assim: meu amigo, eu falarei a verdade, sempre a verdade. A verdade é soberana, a verdade liberta. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é um jargão, não é apenas porque o nosso presidente está usando esse versículo. Nós já conhecíamos esse versículo muito antes. A Bíblia fala que só existe verdade num homem quando ele fala através dos oráculos de Deus. Os oráculos de Deus, eu disse na aula anterior, são cada linha, cada palavra, cada verso, cada capítulo, cada folha das Sagradas Escrituras. Das Sagradas Escrituras. Ele diz o seguinte: quem entrará no seu tabernáculo? O que não lança injúria contra o vizinho. Olha o verso 3, o que diz: o que não difama com a sua língua. Lembra do que nós estamos tratando aqui? Da comunicação. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Eu insisti algumas vezes aqui em dizer também no contexto em que nós somos inseridos. Nosso bairro, nosso trabalho, os lugares por onde nós viajamos,
o seio da nossa família, dentro da igreja. Continuando aqui, olha. O que jura e mantém o seu juramento. Verso 4, o que aos seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. Pessoas que têm palavra. Eu tive uma mensagem, uma pregação há algum tempo atrás que falava da palavra de um homem. Há um tempo atrás, tem alguns irmãos que estão me acompanhando aí que vão se lembrar disso. Há um tempo atrás, não era necessário firmar um contrato. Bastava a palavra de um homem, porque a palavra de um homem era verdade. Passou-se o tempo. A palavra de um homem perdeu o valor e começou-se a ser necessário firmarmos contratos. Atualmente, eu afirmo isso e mudo meu nome se o que eu estiver falando não for verdade. Nem contratos, nem a palavra de um homem tem valor algum. Infelizmente, um homem não sustenta com a calça à tarde aquilo que falou de manhã. Parece radical isso, não? E Jesus Cristo vem e nos fala: seja a tua palavra sim, sim, não, não, e o que passar disso provém do maligno. Continuando aqui para nós irmos para o final. O verso 5 de Salmos capítulo 15. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede não será jamais abalado. Aquele que fala com verdade, a Bíblia garante que jamais será abalado. Olha, eu disse no início dessa aula que as pessoas que são sinceras, que são francas e são sinceras, elas não são muito bem-vindas. Talvez nas situações que nós vivenciamos e até enfrentamos, porque a aula precisa servir para isso, ok? Talvez a única companhia que você tenha seja a verdade. Ninguém mais do seu lado. Apenas a verdade. E eu tenho uma frase que é minha essa. Tempo e verdade caminham juntas. Tempo e verdade caminham juntos. É uma questão de tempo até que a verdade venha à tona. Portanto, seja verdadeiro na sua comunicação. Ok? Amém, irmãos? Vamos para o final aqui, ó. Quase para o final. O problema é como ser esse tipo de pessoa. Jesus nos dá a primeira chave para a solução desse problema lá em Mateus capítulo 7, dos versos 24 ao 27. Vamos ler? Mateus capítulo 7, dos versos 24 ao 27. Se você tiver a sua Bíblia aí, eu gostaria que você a abrisse. Diz assim a palavra do Senhor, olha, Mateus capítulo 7, do verso 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e a rocha é Cristo Jesus. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa,
que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha, fora edificada sobre a verdade. E todo aquele que ouve minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, diz a palavra de Deus. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O autor continua. Então, veja só, para que nós venhamos a ser pessoas francas, sinceras, aqui está o conselho da palavra de Deus: sermos praticantes da palavra de Deus. Amém? Em primeiro lugar, devemos deixar de ser somente ouvintes da palavra de Deus e passarmos a ser praticantes. Essa diferença é básica. Devemos assumir os ensinos da Bíblia como verdadeiros guias para a nossa vida. Precisamos deixar a conveniência de lado e assumir que somos crentes. Assumir que somos crentes em Cristo Jesus. Uma forma esperada de agir, uma forma esperada de falar, que temos uma forma esperada de nos relacionar com os outros crentes e com as pessoas de fora da igreja. Se isso ainda não está claro para nós, então devemos ir para a sala do discipulado. Para a sala do discipulado. Esse é o que o autor escreveu. Continuando, a segunda chave está em uma disciplina diária de absorção da palavra de Deus e rejeição das coisas que infeccionam as nossas mentes e coração. Paulo nos dá a mostra que isso é possível através da renovação da nossa mente e da busca da vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. Eu quero ler para os irmãos. Romanos capítulo 12, lembrando que esta é a aula da escola bíblica. Amém? Romanos capítulo 12, verso 2 diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis, não tomei forma, não permita que a vossa mente e a vossa fala tome a forma desse mundo que nós estamos vendo aí, que infelizmente carece das nossas orações, está em ruínas, infelizmente. Continuando aqui, olha, dessa forma teremos todas as condições de passar a ter a mente pura e pronta para reproduzir aquilo que o nosso coração nos fornece. Tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, o que é de boa fama, tudo o que tiver louvor, que isso esteja dentro da sua mente. Filipenses capítulo 4, verso 8. O jovem pode ter um falar abençoador. Não falamos tanto das gírias e modismos, mas falamos da maneira como os usamos, de uma seleção do que surge na televisão e que não devemos aderir. Precisamos nos separar do mundo. Eu quero pontuar algo aqui, meus queridos, até porque essa é a aula da escola bíblica. Às vezes nós falamos de estratégia para ganhar as pessoas,
estratégia para ganhar os jovens, estratégia para nos comunicarmos. Eu afirmo para os irmãos que nós precisamos muito mais de consagração do que estratégia. Sabe por quê? Quando eu vou para a Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, e vejo o apóstolo Pedro pregando para diversas nacionalidades, homens bárbaros, homens de toda espécie, ele não usa estratégia, ele usa consagração. E quando ele, consagrado, comunica as vontades de Deus, 5.000 homens se convertem. E a Bíblia só contabiliza os homens, mas ali haviam homens, mulheres e crianças. Para nós nos comunicarmos, nós precisamos de consagração. E se o jovem não entende o nosso idioma, se nós estivermos consagrados, nós vamos ensinar o nosso idioma para ele. E olha, na aula anterior eu disse o seguinte: Deus não nos violenta na nossa individualidade. Você se converte, você tem a sua maneira de se expressar. Sabe o que Deus faz? Deus, ele coloca o Espírito Santo dentro de você e usa a sua forma de falar. Sabe por quê? Porque ele não violenta ninguém na sua individualidade. Nós que recebemos o Espírito Santo, nós temos a mente de Cristo para nós nos comunicarmos. E Deus usa a forma do Leandro falar. Deus usa a forma da Ruth, da Magda, do Isaac, da Dirce, do Márcio que está nos acompanhando e todos os que estão nos acompanhando. Vamos para o final aqui, olha, a conclusão da aula. Eu sei que vocês já devem estar cansados, né? A Bíblia ensina que o crente deve ser separado do mundo. Discordando, há quem diga que o crente tem que ser visto como normal. E aí nós podíamos entrar num debate aqui de 2 horas. Aliás, me cobrem. Eu quero falar sobre coisas comuns e coisas normais. Por isso, os jovens crentes participam de tudo o que os crentes... Por isso, os jovens crentes participam de tudo o que os não crentes fazem. Isso é complicado, porque em primeiro lugar, ser normal, nesse caso, significa ficar, mentir, fofocar, baladas e etc. Como isso influencia diretamente a nossa conduta de crente. Devemos abandonar essa cultura do ser normal. Eu quero abrir esse parênteses. Eu acho que vocês têm paciência. A diferença entre coisas comuns e coisas normais, que vêm sendo comunicadas. Lembrando da nossa aula aqui, comunicação. Eu vou dar um exemplo bem prático. Eu tenho 44 anos, vou fazer 45. Quando eu tinha 10 anos de idade, nós conhecíamos as pessoas que usavam drogas na nossa vila. Aquilo para nós não era nem comum e tão pouco normal. Ok? Pessoas que usam drogas hoje, 40 anos depois, 35 anos depois, é comum, mas nunca vai ser normal. E aliás, Deus nunca quis que fosse comum e tampouco que seja normal, porque nunca será normal, apesar de que os meios de comunicação têm nos influenciado, né, de que coisas que nós abominamos são normais, nunca serão. Só voltando ao exemplo, nunca será comum, aliás, nunca deveria ser comum e nunca será normal que alguém se destrua usando drogas. Por exemplo, ficamos por aí só para diferenciar o que é comum e o que é normal. É até comum que eu veja hoje,
mas nunca vai ser normal. Vamos para o finalzinho aqui, ó. Ou somos crentes e vivemos como crentes em Cristo, você é cristão? Ou somos crentes, ou não somos crentes e estamos nos enganando. Certamente esse comportamento cristão deve observar como utilizamos as palavras, como empregamos nossas vozes no louvor ao nosso Deus. Jesus Cristo não espera outra coisa de nós. Houve um momento em que ele mesmo perguntou aos discípulos se não queriam deixá-lo. Isso está lá em João 6,67. João 6,67. Jesus não é compatível com uma vida dupla. Não podemos cantar para agradar o Senhor e num outro momento fazê-lo de tal forma que o desagrade. Podemos ser um grupo diferenciado na terra. Para isso precisamos cuidar do nosso falar. Nossa aula é sobre comunicação, que deve proceder de lábios puros, de mente sã e de coração cheio de amor por Deus. Que grande diferença faremos quando todos estivermos aplicando esses mandamentos sem reserva, no nosso dia a dia, dentro e fora da igreja. Estabeleça um propósito com Deus, meu querido aluno. Estabeleça um propósito com Deus de renovar o seu vocabulário, de purificar o seu louvor cantado. Se for necessário, mude o seu local de diversão, os filmes que assiste, as músicas que ouve. Determine-se a ler mais a Bíblia e tome a decisão de dizer somente coisas positivas do seu grupo, utilizando-se dos salmos, dos hinos e dos cânticos de louvor. Você colherá muitas bênçãos. Preocupe-se mais com as coisas que fazem Deus feliz e você terá mais chances de semear coisas boas e colher coisas ótimas. Amém? Nós encerramos esse capítulo 5. A próxima aula tem por título Amai-vos uns aos outros. E eu espero encontrá-los na próxima aula. Vamos ter uma palavra de oração? Amém? Se você puder aí, curve a sua cabeça para que nós venhamos a encerrar essa aula. E eu espero, da maneira mais sincera, que essa aula tenha sido proveitosa para você, que esse tempo, e aliás eu te peço, eu te digo muito obrigado pela paciência em me ouvir. Amém? Pai, nós queremos dizer que te amamos, te agradecemos, te louvamos com os nossos lábios, Senhor. Muito obrigado por esses alunos e pela minha própria vida, Senhor, e que o Senhor continue conosco, Pai. Nos ajuda, ó Deus, a transmitir as tuas vontades e as tuas verdades bíblicas para os alunos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Um abraço, Deus os abençoe. Amanhã eu farei uma live trazendo a palavra que eu traria na rádio. Eu não estou indo na rádio, então se você quiser ouvir a palavra de Deus amanhã, eu trarei. Ainda vou definir o horário, talvez às 19 horas, e que nós estejamos juntos para a glória de Deus. Eu vou concluir aqui. Um abraço, um beijo no seu coração. Tchau.